sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Senhoras e senhores, nosso boa noite. Sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso primeiro encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Simultaneamente, o 14º Encontro Nacional.
Hoje nós contaremos com a participação dos intérpretes Lilian Braga e Felipe Pazelo. Passaremos agora à apresentação do nosso palestrante da noite de hoje. Trata-se de Geraldo Lemos Neto. Ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber e Amar de Belo Horizonte. Geraldinho, como é conhecido por todos nós, é médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Porém, antes de nós chamarmos o nosso irmão Geraldinho, nós vamos para a nossa prece inicial. Primeiramente, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que dá sustentação para o nosso encontro. Agradecendo ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas, de todos os momentos. Agradecendo a equipe espiritual dos amigos de Chico Xavier, que nos dão sustentação em todos esses encontros realizados até esse ano. Agradecemos ao nosso Pai Criador e Celestial por ter nos dado a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus e da obra do nosso amorável Chico Xavier. Desta maneira, nós vamos pedindo a proteção a todos, que o nosso palestrante seja envolvido em luz, em amor e possa trazer a cada um de nós aquilo que representa para nós a luz do caminho. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos. Geraldinho traz como tema os ensaios evangélicos de Emmanuel. Geraldinho, meu irmão, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rodrigo. Todos vocês da Vivência Espírita de São José dos Campos, a quem agradecemos este enorme esforço de transmissão para todo mundo através da multimídia. Estamos emocionados, nos lembrando de Chico Xavier, fazendo essa profecia ainda na década de 80, quando ele me disse: Geraldinho, os espíritos estão me dizendo aqui que chegaria o dia em que o espiritismo seria divulgado em multimídia. E é isso que estamos fazendo nesse encontro mundial. É isso que todos nós espíritas aprendemos a fazer com regularidade depois da pandemia, e é o caminho que precisamos seguir, atingindo todos os corações, onde quer que se encontrem. Então, boa noite também aos amigos e amigas que nos ouvem, de todo o Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de todo o mundo. É uma emoção participar deste encontro. O tema de hoje é Ensaios Evangélicos de Emmanuel. E antes de explicar o que Emmanuel nos traz, é preciso entender como nós temos acesso a essas informações. O Chico, como funcionário da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, a partir de 1931 e até a sua mudança para Uberaba em 1959, participou do culto do Evangelho no lar da família Joviano, em Pedro Leopoldo. O Dr. Rômulo Joviano era o chefe do Chico e residia na sede da fazenda. E 2 vezes por semana, nas noites de terças e quartas-feiras, ele psicografava no culto do Evangelho. E os espíritos de Emmanuel, e o Lúcio, Cassimiro Cunha, Humberto de Campos e outros mais, vinham dar notícias das próprias psicografias do Chico, e é quase como que um making-of dos livros que o Chico recebia naquela ocasião, e por essa razão nós temos acesso direto
aos originais dessas psicografias, que foram tornados em livros pela Vinha de Luz Editora, que foram carinhosamente organizados pela nossa querida Wanda Amorim Joviano, a quem agradecemos do fundo de nossos corações. E é por isso que temos também as notícias de Emmanuel acerca da sua própria escrita da série que começou com o livro Caminho, Verdade e Vida. Mas por que eu chamo de ensaios? O que é um ensaio? O ensaio é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expondo ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de determinado tema. É menos formal e mais flexível que o tratado, como, por exemplo, um tratado científico. O ensaio consiste também na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema. Ele é mais humanístico, filosófico, pode ser político, social, cultural, moral ou comportamental, e também literário. Sem que se paute em formalidades como documentos ou provas empíricas ou dedutivas de caráter mais científico. E é por isso que esta série que Emmanuel começou com Caminho, Verdade e Vida pode se enquadrar perfeitamente neste subgênero da literatura, dentro do gênero narrativo, que é o ensaio. E por isso mesmo estamos dentro desse entendimento. O ensaio, portanto, que vai se focalizar no estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este mesmo estudo que verteu do plano mais alto pelas mãos dadivosas de Francisco Cândido Xavier, trazendo Jesus de novo para o nosso coração. A boa nova de Jesus Cristo, materializando-se na terra pelas explicações de Emmanuel, traduzindo o pensamento do Cristo a respeito do Consolador prometido. E ele começou com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Mas prosseguiu, não se limitando a esses livros. Vamos prosseguindo no entendimento dos livros que vieram a seguir, o Livro da Esperança, já recebido em Uberaba. Palavras de Vida Eterna, também em Uberaba. Segue-me, belíssimo livro. Em seguida, vamos ver o livro Ceifa de Luz, que foi o último livro editado pela Federação Espírita Brasileira em 1972. Ele foi publicado em 79, mas a feitura do livro é de 72. A respeito deste tema, vamos encontrar outros autores espirituais, como André Luiz, no Agenda Cristã, no Busca e Acharás, em parceria com Emmanuel. Vamos encontrar Neio Lúcio, com Jesus no Lar. Vamos encontrar também Meimei, com o Evangelho em Casa e o livro Pai Nosso. E, por último, o próprio Emmanuel, com o extraordinário livro Alma e Coração, publicado pela editora Pensamento, que foi o último dos seus ensaios evangélicos. Então, a série começada em Caminho, Verdade e Vida, no slide seguinte, está em perfeita sintonia de propósitos superiores. Vamos aguardar aqui o slide. Está em perfeita sintonia com os propósitos superiores. Só tem esses dois, Pão Nosso e o... Pode seguir, meu caro. Esse aqui, tá.
Isso. Esta série, então, começada com Caminho, Verdade e Vida, está em perfeita sintonia de propósitos superiores entre o medianeiro fiel, que foi Chico Xavier, e o espírito de Emmanuel, que responsabilizou-se pela mais ampla produção bibliográfica de que se tem notícia em língua portuguesa, através de Chico Xavier grafando diretamente as interpretações atualizadas do pensamento do Cristo, constante nos versículos do Novo Testamento e comentados na série, então, começada com o livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver a seguir o que o próprio Emmanuel apresenta através de Chico em 1942, quando ele começa a escrever o livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: o Evangelho reúne ensinamentos de inultrapassável grandeza, cheias de profundo encanto espiritual. Creio que aí encontraremos inesgotável manancial de inspiração para esse generoso serviço. Bastará que recorrais a esta fonte com dedicação e defrontareis conselhos, consolações e advertências sublimes. Recordemos, baseados nessas lições sagradas, que se poderiam aproveitar belas legendas evangélicas quanto essas. E aí prossegue Emmanuel dizendo: Jesus é o pão que desce do céu. Vinde a mim todos vós, os que sofreis, e encontrareis o alívio e a esperança. O bom pastor atende às suas ovelhas fiéis. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, reservou o Senhor no céu aos que o servem com amor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhuma das ovelhas se perderá. Faça-se em mim a vontade do Senhor. Jesus tem a água eterna e o pão vivo. E terminando, ele consagrou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E com essas legendas imortais, Emmanuel terminou a mensagem através do Chico. Legendas como essas, cremos que representam sugestões vivas de amor, conduzindo o coração a perspectivas mais altas. Não estamos fornecendo, entretanto, sentenças que devam ser observadas em sentido literal, mas sim sugerindo, na qualidade de irmão mais experiente e mais velho, indicando a fonte justa, onde os sagrados ensinamentos do Cristo podem ser colhidos. Pedro Leopoldo, 10 de janeiro de 1942. É a mensagem que intitulamos Sugestões Vivas do Amor, no livro Deus Conosco, de edição da Vinha de Luz, editora. Vejam bem, Emmanuel começa o trabalho em 1942. E esses livros só serão publicados na década de 50. E ele explica por quê. Nos bastidores, ele explicou, através do Chico, para a família Joviano, e Dona Wanda Amorim Joviano nos afirmou que o próprio Chico, em nome de Emmanuel, pedia para que eles guardassem essas publicações, essas psicografias, para publicações somente depois dos anos 50. Por quê?
era necessário que novas descobertas acerca do Evangelho de Jesus se processassem pelos arqueólogos terrestres, antes que essas informações pudessem ser transformadas em livro. E, de fato, nós sabemos que no final da década de 40 foram achados os manuscritos do Mar Morto, que mudaram a compreensão da coletividade cristã sobre a própria originalidade dos evangelhos. Nós vamos ver que no livro, portanto, o primeiro livro, que somente vai ser lançado em 1949, no final do ano, pela Federação Espírita Brasileira, na mensagem intitulada Portas Adentro do Espiritismo, dada no dia 22 de março de 1944, Emmanuel escreve: como é avançado o número de interpretações evangélicas por nós efetuadas com o amparo divino desde o caminho Verdade e Vida, e o trabalho no mesmo gênero que o acompanhará de futuro, que vai ser naturalmente o Pão Nosso, interromperemos o serviço com a página de hoje, até que possamos organizar o primeiro volume acima mencionado, para verificar depois o programa que se lhe seguirá. Então, entre 1942, janeiro de 42 e março de 44, o Chico já tinha recebido, portanto, os dois livros, o primeiro, Caminho, Verdade e Vida, e o Pão Nosso, e estava Emmanuel dando notícias de que novos trabalhos se seguiriam. E, de fato, no slide seguinte, ele vai dizer: desse modo, se permitir o Senhor, iniciaremos a organização do Caminho Verdade e Vida com o material a ser revisto em abril em diante, nas oportunidades que surjam. E enquanto elaboramos os nossos votos de novas produções, pedimos a Jesus nos inspire com seu pensamento divino nos futuros trabalhos que a sua misericórdia nos confiar. Vejam bem que esta é uma revelação clara que Emmanuel não estava escrevendo isso somente por si. Estava pedindo a inspiração do pensamento divino do Cristo. E, portanto, temos como conclusão óbvia que esta obra é originária, sim, do pensamento divino do Cristo. Em 1946, no dia 5 de junho, Emmanuel vai escrever no título, sobre o título Sobre os livros em curso, o seguinte trecho: poderemos iniciar a organização do Caminho Verdade e Vida. Peço a Jesus nos conceda possibilidades para isso e tudo faremos de acordo com a sua divina determinação. Pode talvez demorar ou não a confecção do trabalho, mas faremos o que for possível pela conclusão metódica do mesmo. Ora, vejam que ele está nesse trabalho desde 42, nós já estamos aí em 46, 4 anos de serviços, Emmanuel recebendo a intuição direta do pensamento do Cristo, Chico Xavier psicografando na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo e, naturalmente, ali, com a ajuda do Dr. Rômulo Joviano, dos amigos de Pedro Leopoldo que o secundavam, ele organizava os livros a partir de Caminho, Verdade e Vida, mas sem ainda enviá-los para a publicação da Federação Espírita Brasileira, que somente vem a fazê-lo no final de 49. No seguinte slide, em 8 de outubro de 1947, Emmanuel vai nos dizer: se tanto nos permitir o Senhor, é nossa intenção, logo após,
organizar a segunda série de interpretações evangélicas para que o caminho Verdade e Vida seja conduzido ao seu destino quando a segunda série estiver pronta, para substituí-lo nos elementos da reserva. Então, aí em 47, Emmanuel já está organizando com Chico e o Dr. Rômulo Joviano o livro Pão Nosso, que seria o segundo da sua publicação na década de 50. E no ano seguinte, no dia 4 de agosto de 48, ele ainda escreve através do Chico: relativamente ao caminho Verdade e Vida, estamos quase a termo do serviço. Vejam, minha gente, a complexidade da organização do livro, que havia começado em 42. Em 48, em agosto, ou seja, 6 anos e meio depois, Emmanuel ainda estava fazendo a depuração do texto, a depuração do trabalho, que seria publicado mais algum tempo à frente. E ele prossegue: aos nossos amigos da terra, fica a decisão sobre a remessa do primeiro ou do segundo livro, apenas pedindo a vocês, de nossa parte, sejam reservados o título e o prefácio já organizados. Como eu já expliquei em várias lives, eu participei a partir da década de 80, da publicação de livros de Chico Xavier. Meu cunhado fazia a diagramação dos livros em Uberaba, Vivaldo da Cunha Borges. Nós começamos a trabalhar com o livro espírita em 1984, com Chico Xavier e a União Espírita Mineira. Sempre o título do livro e o prefácio era o último texto a ser produzido por Emmanuel. Essa era a rotina. Depois que se organizava o livro, aí sim Emmanuel dava o prefácio, e no prefácio ele definia o título do livro. É por isso que até 1948, por exemplo, ele só tinha o título do primeiro, Caminho, Verdade e Vida, e não tinha o título do segundo em diante, que é Pão Nosso, o terceiro, que é Fonte Viva, e o quarto, que seria Vinha de Luz. Em 18 de agosto de 48, no próximo slide, vamos ver Emmanuel falando: tocando a termo o segundo livro de estudos evangélicos, cujo nome examinaremos mais tarde, e nós colocamos aí entre parênteses o Pão Nosso, solicitamos seja organizado o Caminho, Verdade e Vida de modo a ser encaminhado ao Rio, que naturalmente era a sede da Federação Espírita Brasileira. E ele diz: se possível, pessoalmente, pelo nosso amigo, com perspectivas de visitas à capital da República. Normalmente, Dona Wanda Joviano nos revelou que quem levava os livros fisicamente para a Federação Espírita Brasileira era o Dr. Rômulo Joviano, tendo em vista que ele era alto funcionário do Ministério da Agricultura e visitava o Rio com regularidade, onde sua família, sua mãe, suas irmãs residiam. Então, esse serviço era sempre feito pelas mãos de Dr. Rômulo, porque, inclusive, na década de 80 eu vi isso. O Chico não confiava mandar por correio naquela ocasião, por questão naturalmente, de desvio. E Emmanuel prossegue: cremos seja útil entregar-se ao presidente da Federação Espírita Brasileira, de vez que o trabalho foi concatenado num tempo em que não contávamos com o afastamento do nosso amigo, que então, se referindo e se lamentando também do afastamento de Manuel Quintão, que foi o grande amigo de Francisco Cândido Xavier,
de Chico Xavier, de Emmanuel, desde os primórdios da organização do Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, em 1931, né? E até aquela ocasião, em 48, era com Manuel Quintão que eles tratavam. Mas como ele, por motivo de saúde, havia se ausentado do trabalho, então Emmanuel estava recomendando ao presidente da FEB, Vantuil de Freitas, que recebesse então o trabalho das mãos do Dr. Rômulo. Acreditamos, disse ele, ser essa providência mais aconselhável. Aí já vamos para outubro de 1948, no dia 27, quando, na mensagem intitulada A Vontade do Alto funciona sempre acima da nossa, Emmanuel vai dizer, através do Chico: agradeço a providência movimentada a benefício da remessa de caminho, verdade e vida ao nosso amigo de sempre. Em face das responsabilidades que o novo livro nos impõe, cremos seja conveniente mantê-lo, por enquanto, fora da circulação verbal prematura por parte dos companheiros nossos, menos afeitos à materialização dos pensamentos de ordem mais elevada. É interessante essa colocação de Emmanuel, não é? Era necessário uma preparação mental, espiritual, antes que o livro fosse publicado. Nós estamos aqui em finais de 1948, quer dizer que essa preparação mental e espiritual dos próprios integrantes da Federação Espírita Brasileira, dos próprios cônvivas do Chico, no Centro Espírita Luiz Gonzaga e na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que eles também se preparassem espiritualmente, mentalmente, antes da publicação do livro, para que o livro chegasse no momento oportuno. Isso nos remete à responsabilidade nossa, que trabalhamos com a mensagem espírita, seja ela impressa, falada, transmitida, que nós precisamos, antes de tudo, ter uma preparação mental e espiritual, de meditação, de prece, de oração, para que o trabalho seja levado a bom termo. Em seguida, já em dezembro de 1948, vamos ver no dia 15, Emmanuel completando o seu pensamento. Encontrando-se o caminho, verdade e vida em marcha para a missão humilde que lhe compete. Então projetaremos outros serviços. Aliás, nós não. Do alto receberemos novos planos. O trabalho de mais ampla vulgarização do Evangelho nos chama às atividades imediatas. Até lá, esperemos e trabalhemos. Veja bem, como ele é fiel. Emmanuel é fiel ao tempo certo. Ele é fiel ao alto, ao que o Chico Xavier costumava nos dizer, ao plano de mais acima, este plano que nos dirige e que vem do direto coração de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu pensamento divino inspirar-nos para que a humanidade e todos nós recebamos dele as benesses da sua boa nova